Senhor é meu pastor e nada me faltará. Caminhar me faz por verdes pastos. Guia-me mansamente em águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei a casa do Senhor por longos dias. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmo 91. A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso, pode dizer a Ele: ó Senhor, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais. Ele o cobrirá com suas asas e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Você não terá medo dos perigos da noite, nem de assaltos durante o dia. Não terá medo da peste que se espalha na escuridão, nem dos males que matam ao meio-dia. Ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao seu lado e 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. Você olhará e verá como os maus são castigados. Você fez do Senhor Deus o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor. Por isso, nenhum desastre lhe acontecerá e a violência não chegará perto da sua casa. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo aonde quer que você esteja. Eles vão segurá-lo com suas mãos para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Com os pés, você esmagará leões e cobras, leões ferozes e serpentes venenosas. Deus diz: eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que me reconhecem que sou seu Deus, o Senhor. Quando eles me chamarem, eu responderei e estarei com eles nas horas de aflição. Eu os livrarei e farei com que sejam respeitados. Como recompensa, eu lhes darei vida longa e mostrarei que sou o seu Salvador. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas nos livrai do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Pai amado, mais uma vez estamos aqui reunidos em seu nome. Queremos elevar nossos pensamentos, elevar nossas vibrações, dando início ao nosso Evangelho virtual. Saudamos ao Oxalá, ao nosso guia-mestre, nosso Pai Tupinambá, rogando que Ele nos proteja, nos oriente sempre. Saudamos a Xangô, o orixá que rege a nossa casa, a casa de Francisco de Assis. Saudamos a todos os orixás e a corrente franciscana, que abraça a todos nós com seu amor e nos permite estar, neste momento, reunidos em prece, rogando pelo mundo inteiro. Saudamos e agradecemos a proteção de nossos guias, de nossos mentores espirituais e de São Miguel Arcanjo. Rogamos que todos nós possamos ter paz, entendimento e equilíbrio, que todos nós possamos ter serenidade para aceitar tudo aquilo que não podemos mudar, vivendo com tranquilidade e harmonia. Suplicamos pela paz no mundo inteiro, paz entre povos e nações, paz entre todas as religiões, e que a paz se faça principalmente dentro dos nossos lares e dentro dos nossos corações.
Pedimos pelos idosos, pelos enfermos, por todos que se encontram desamparados, hospitalizados e angustiados. Pedimos pelas crianças de todo o mundo, que elas possam crescer em um ambiente de amor, longe do abandono e longe da violência. Queremos pedir por todos que, de alguma forma, colaboram com a nossa casa, a casa de Francisco de Assis, permitindo que ela consiga realizar suas obras sociais e espirituais. Pedimos por todos os encarnados e desencarnados, cujos nomes estão em nossos pensamentos, que eles possam receber as graças pretendidas. Por fim, pedimos por toda a humanidade, que o amor e o bem vençam sempre. Assim seja. Da sabedoria do Evangelho de Torres Pastorino, as preocupações. Mateus, capítulo 6, versículos de 24 a 34. Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou há de aborrecer a um e amar o outro, ou há de unir-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não vos preocupeis com vossa vida pelo que haveis de comer ou de beber, nem com vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais que a roupa? Olhai as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais que elas? E qual de vós, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar um cúbito à sua estatura? E por que vós preocupais pelo que haveis de vestir? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Contudo vos digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, se vestiu como um deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Assim, não vos preocupeis dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, pois vosso Pai Celestial sabe que precisais de todas elas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a perfeição dele, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos preocupeis pelo dia de amanhã, porque o amanhã trará o seu próprio cuidado. Ao dia basta o seu trabalho. Explicações e comentários de Torres Pastorino. Depois de tratar do desprendimento dos bens terrestres, Jesus passa a maior aprimoramento dessa teoria, ensinando-nos que não devemos nos preocupar com o que a humanidade geralmente considera essencial. Aparece a afirmativa: não vos preocupeis com o que haveis de comer e vestir. E depois a comparação: a vida vale mais que o alimento e o corpo mais que a roupa. Depois, longo e terno olhar para as avezinhas. Olhai as aves no céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros. O Pai Celestial as alimenta, e vós valeis muito mais que elas. Outro silêncio calmo, cheio de reflexões de gratidão e uma pergunta: que adianta preocupar-se? Quem é capaz de, com sua preocupação, acrescentar um cúbito à sua estatura? Jesus passa então a contemplar as flores de cores brilhantes e chega à segunda comparação. Os lírios do campo, flores agrestes que nascem e crescem sem cultivo, todas apresentam uma riqueza de vestuário que nem o mais rico rei conseguirá igualar. Então por que duvidar, homens de pequena fé? Realmente, a confiança na providência divina deve ser total por parte da individualidade, do espírito que já esteja unido à centelha divina. Todo o trecho está imbuído desse espírito de renúncia e desprendimento das coisas materiais, de fixação na realidade do que é espiritual. Quando o espírito compreende a realidade de Deus imanente em todos e em tudo, quando verifica que o Pai habita dentro das plantas e dos animais, em tudo e em tudo,
todos, dando-lhes o que precisam, até mesmo a delicadeza e a beleza inatingíveis pelo homem, qualquer que seja a sua riqueza, quando se o convence de que Deus está dentro de tudo e de todos, garantindo-lhe sustento, dia a dia, então sua confiança na providência cresce ao ponto de saber que também não poderá haver abandono por parte do Pai a qualquer criatura humana, cuja evolução a torna muito mais importante do que qualquer flor ou pássaro. Lógico que a personalidade, enquanto encarnada na Terra, tem imensa dificuldade em seguir literalmente esses preceitos, mas a individualidade pode vivê-los perfeitamente à vontade, aprendendo a conduzir a personalidade com desapego por entre os bens perecíveis da matéria. A vida é mais que o alimento, porque nossa vida é a participação da vida divina que jamais termina. Por isso, não há morte para o nosso eu. O corpo se perde e desmancha, mas o espírito vive da vida de Deus, que constitui seu eu, isto é, sua substância última, sua essência profunda. Jesus cita as aves e as flores, mas bastaria que citasse a beleza e a perfeição complexa do próprio corpo humano, que recebemos plasmado sem nem sequer conheçamos a fundo. Não podemos aumentá-lo com o nosso pensamento. Então, por que preocupar-nos com outras coisas de menor importância, se o Pai já provou seu amor por nós, provendo-nos do corpo e da vida? O ponto básico é o ensino da não preocupação. Realmente, não é a ocupação que cansa, mas a preocupação. E os cristãos tão pouco aprenderam a lição e vivem a tomar remédios e a fazer higiene mental para combater os males psíquicos provocados pela excessiva preocupação de todos por tudo. As criaturas todas se deixam envolver pelas preocupações ansiosas, que causam angústias e descontrolam o sistema nervoso. E isto porque não aprenderam a lição que já nos foi ensinada há mais de 2000 anos. Verdadeiros cabeças duras, na teimosia do erro, que não quer ver a verdade. Lição sublime, se for seguida literalmente, pois os resultados são realmente fabulosos. Só quem experimentou pode confirmá-lo. Não falha jamais a providência divina. O Pai sabe realmente o que cada criatura, cada semente, cada ovo necessitam a cada momento do dia ou da noite, muito mais profundamente que a própria criatura. A diferença substancial entre a criatura e Deus é que aquela está finita e limitada ao tempo e no espaço, ao passo que a inteligência divina vibra em outra dimensão, o infinito e a eternidade. Quando tivermos atingido esse ápice de nossas vidas, de nada mais nos preocuparemos, pois Deus nos dará tudo de que necessitamos para a nossa evolução espiritual cada vez maior. Daí a consequência de não se dar importância aos bens transitórios e perecíveis. Coloquemos nosso coração no Pai. Aprendamos a olhar tudo que é externo com agregações temporárias que nos servem de muletas durante a caminhada terrena, mas que jamais serão essenciais a nosso eu, embora ajudem nossa evolução durante curto período de tempo. Trazemos hoje o capítulo 6 do Evangelho de Mateus. É nesse capítulo 6 que Jesus ensina a oração do Pai Nosso. É nesse capítulo 6 que a gente aprende a falar: seja feita a sua vontade. Além da oração do Pai Nosso, nesse capítulo 6, vem trazendo para a gente muitos ensinamentos. E hoje a gente vai comentar sobre o trecho que Carlos  denominou como as preocupações.
Vivemos essa vida terrena muito focados naquilo que é passageiro, que é perecível, que não segue conosco. Vivemos essa vida terrena extremamente preocupados com as questões terrenas e acabamos não nos lembrando daquele que habita dentro de nós e que nos garante tudo o que precisamos. Essas excessivas preocupações diárias com os problemas terrenos acabam nos tornando doentes de ordem psíquicas, que nos estressam, nos atemorizam, nos angustiam, tiram a nossa alegria, o nosso sono, a nossa calma, prejudicam a nossa saúde e a nossa felicidade. Consequentemente, nossa vibração cai e acabamos atraindo para nós mesmos ainda mais preocupações e mais problemas. As preocupações com as questões terrenas em nada mudam e resolvem os problemas do nosso cotidiano. No versículo 34 está escrito: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A nossa fé precisa ser inabalável. Cristo está dentro de nós. Essa unificação com Cristo vai nos garantir a tranquilidade que tanto precisamos. A certeza de que não estamos sozinhos, a certeza de que nosso momento terreno é a nossa chance de crescimento, a certeza de que somos capazes de carregar a nossa cruz. Essa conexão com Cristo interno vai nos trazer a paz interior, a paz do Cristo que habita em cada um de nós, nos fortalecendo no caminho da evolução. Oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faz com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se nasce para a vida eterna. Fiquem em paz, fiquem com Deus.